Queria chamar aqui o nosso pastor, apóstolo Fábio. Dá um aplauso ao Senhor pela vida do apóstolo. Esse homem de Deus, bonito, de qual eu sou imitador, de qual eu sou imitadora. Amém? Estamos na mesma unção, glória a Deus, seja uma bênção, apóstolo. Amém, obrigado, querido. Graça e paz, igreja do meu coração. Vocês estão bem, meus queridos? Uma maravilhosa semana para todos. Que essa semana seja uma semana que você a termine cheio de gratidão no coração por muitas bênçãos de Deus te alcançando, por muitas novidades que vão encher de alegria o teu coração. Assim eu te abençoo em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor. Muito bem, podem sentar, queridos. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Depois de Jesus, essas pessoas que estão aqui pela primeira vez são as mais importantes aqui. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, por favor, fique de pé. Nós queremos dar um presentinho para vocês. Ó, temos um rapaz aqui na frente, ali atrás, temos pessoas também, umas moças ali, pessoal da consolidação. Fique a postos aí, tem gente aqui na frente, tem gente no meio, tem gente no fundo. Vamos nos aproximar deles, enquanto eu vou falar com eles sobre a nossa igreja. Aqui, todos os dias, eu acho que vocês viram aí nos recados, tem oração às 6 horas da manhã. E não só na oração das 6 horas da manhã, mas também nas orações que nós fazemos nas nossas células, que são os grupos que se reúnem nas casas. Nos cultos, todos os cultos, nós oramos para que Deus nos dê a oportunidade de revelar a palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus para pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus, apesar de terem fé. Vocês estão aqui hoje porque vocês têm fé. Mas quando a nossa fé é depositada em Jesus, tudo muda na nossa vida e muda para melhor. Eu sei que as pessoas chegam, muitas delas estão sem paz, outras estão sem a família, outras estão vivendo um relacionamento difícil, conflituoso, outros estão com problemas financeiros, preocupados, limitados. E todos esses problemas, eles não estão encobertos aos olhos de Deus. Deus os conhece, Deus os ama. E Ele mesmo permitiu que vocês viessem aqui para que vocês possam desfrutar de uma nova vida com Jesus. Onde Deus vai dar a vocês o poder da fé, a sabedoria dEle, o poder dEle para que vocês possam vencer esses problemas. Amém? Então, vocês estão num lugar excelente, que é também o resultado do clamor do coração de vocês. Porque eu sei que você crê em Deus e está pedindo para Deus: Senhor, me ajuda. Deus, me ajuda, né? E a ajuda que Deus está te dando é você vir aqui, não por minha causa, não por causa de nenhuma pessoa que está aqui, mas por causa da presença de Jesus neste lugar. Ele é quem vai te iluminar, Ele é quem vai tirar o peso de sobre você, Ele é quem vai te assistir, te ajudar a vencer as suas batalhas, os seus desafios. Então, eu quero dizer que hoje é um dia de alegria para você, porque você está encontrando resposta para as suas questões. E nós, como a família da fé, queremos cuidar de vocês. Embora a igreja seja grande assim, e tem muito mais gente do que está aqui hoje, né? Que faz parte da igreja, nós temos um conceito, um estilo de vida, que é nos relacionarmos com as pessoas novas que chegam. Nós queremos ouvir vocês, nós queremos orar por vocês, nós queremos acompanhar vocês nos passos da fé, porque a gente quer assistir de perto essa transformação que vocês vão viver, essa virada que a vida de vocês vai dar, e nós vamos estar do lado, não só para torcer por isso, orar por isso, mas também ajudar vocês nesse processo, amém? Então o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão receber aí um papelzinho, que tem um QR Code. Por favor, coloque aí os seus dados. Eu prometo, nós não vamos importunar vocês. Esse contato é só para a gente poder saber como vocês estão, e para podermos oferecer a vocês uma oração, um conselho de um pastor,
um atendimento, convidar vocês para estarem num grupo menor, que é uma célula, e avisar vocês sobre os eventos da igreja que serão importantes para vocês poderem se edificar na fé, se fortalecer na fé. Então, sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito, muito agradecidos a Deus e felizes pela presença de vocês. Quem está feliz aqui pela presença dos novos? Por favor, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Eu vou pedir que acendam mais esse lance de luzes aqui acima do grid. E a gente vai ficar sempre assim, ó, com essa luz aqui apagada e essas outras todas acesas, porque eu preciso ver minhas ovelhas. Eu não consigo ficar no escuro, não enxergando os rostinhos iluminados pela luz da igreja e pela luz de Jesus. Amém? Eu sei que para alguns é bom me olhar aqui, fica mais concentrado, concentra mais olhar aqui, porque eu estou aqui iluminado, mas quando eu olho para você, você está no escuro, se apagar a luz. Então eu quero a luz acesa. Você me respeita nisso? Você me compreende nisso? Eu quero ver vocês, eu preciso ver vocês. Quando eu vejo vocês, eu fico mais feliz e mais ungido. Amém? Ninguém achou graça na piada. Então tá bom, não tem problema não. Vamos lá. Eu queria fazer uma oração com você agora. Vou pedir para você ficar de pé de novo. Desculpe os que já ficaram de pé um pouquinho aí para receber o presente. Mas é bom que você se exercita aí, vai ganhando condicionamento físico. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso e eterno, nós te damos graças, meu Deus, pela nossa salvação em Cristo. Nós te damos graças por termos sido atraídos pelo Senhor à sua santa presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio que temos de crermos em Ti, de sermos Teus filhos amados, de sabermos que o Senhor é o nosso socorro, aquele de quem nos vem resposta, aquele que nos envia socorro nos momentos de tribulação, aquele que tem prazer em nos abençoar com tudo que precisamos, aquele que se alegra de se relacionar conosco. O Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei de todo o universo. E ainda assim o Senhor se importa com cada um de nós e deseja se relacionar conosco. Por esse teu tão grande amor nós queremos te agradecer e queremos pedir que tu estejas presente neste lugar. Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus, doce Espírito Santo, vem encher com a sua glória este lugar, como já cantamos, como já profetizamos. Que realmente a tua presença aqui possa ser sentida por cada vida. E que também tudo que fizermos aqui, cada oração, cada palavra profética liberada, cada atitude nossa nesse lugar possa redundar na salvação da nossa família, na bênção do Senhor sobre os nossos lares. Nós oramos, Pai, não só para que cada vida e cada família que aqui está representada possa ser abençoada por Ti, mas nós colocamos diante do Senhor a nossa nação, pedindo que cada vida e família que está lá fora, Senhor, que ainda não Te conhece, que vivem uma vida de sofrimento, de vazio, de depressão, de tristeza, de dissolução, de morte e destruição, que essas vidas todas sejam por Ti resgatadas, redimidas segundo a Tua palavra pregada, redimidas segundo a ação do Teu Espírito Santo, para que em nome de Jesus, Pai, essas famílias todas possam conhecer o Teu amor como nós o conhecemos, em nome de Jesus. Nós abençoamos as nações com o derramamento do Seu Espírito, começando pelo Brasil, que o Brasil se torne uma nação santa, que o Brasil seja livre da idolatria, da rebeldia, da corrupção, da avareza, da indiferença, da incredulidade, da maldade, da injustiça. Que o Senhor livre o Brasil de todo o mal e que principalmente o Senhor nos dê governantes justos, que temam ao Senhor e que possam governar esta nação, Senhor, com justiça e com equidade. Nós oramos abençoando as nações com o derramamento do Teu Espírito. Dizemos nesta hora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E também abençoamos a Israel e o povo de Israel, pedindo, meu Pai, haja paz em Jerusalém,
haja paz e prosperidade dentro dos muros e dos palácios da cidade santa, haja salvação e paz para todo o teu povo Israel, em nome de Jesus, amém. Nós consagramos a Ti, Senhor, o momento da ministração da Tua palavra, que ela venha, Senhor, de forma revelada e ungida, como espada de dois gumes ao nosso espírito, produzindo salvação e transformação das nossas mentes, das nossas palavras e das nossas atitudes, para que a prosperidade, o êxito que o Senhor quer dar aos teus filhos, de fato possa ser um testemunho nos lábios deles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pronto. Podem sentar, queridos. Se você fosse para casa só com essa oração, o fruto dessa oração já seria suficiente. Mas tem mais. Deus sempre tem mais para nós. Amém? Então, sejam todos bem-vindos e vamos para a palavra do Senhor que está no livro de Deuteronômio 6, de 1 a 21. Mas eu não vou começar lendo o texto. Primeiro, eu vou falar com você e te fazer uma pergunta. A Bíblia promete sucesso? É uma pergunta para você refletir. A Bíblia promete sucesso? Sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso ministerial? Qual é a resposta? Sim ou não? Sim? O sucesso, o êxito, a satisfação humana é uma promessa bíblica. Coloca para mim, mesa aí, por favor. Hoje nós vamos ter que depender do Espírito Santo aí, porque eu esqueci de passar os versículos para vocês. É o cansaço do seminário, sexta, sábado. Me perdoem, viu? Mas coloca para mim aí o versículo 3 desse Deuteronômio 6, de 1 a 21. Diz assim, ó: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir os meus mandamentos, para que bem te suceda, ou seja, para que você tenha sucesso, para que você seja bem sucedido. Quantos aqui querem ser pessoas bem sucedidas? Então tome posse disso, que o seu sucesso é uma promessa de Deus. E não é só uma promessa de Deus, é a vontade de Deus para você. Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Quer ver um outro texto, para você não pensar que eu estou interpretando esse texto aqui de forma errada? Coloca para mim aí Josué capítulo 1, versículo 7. Vou precisar da destreza da mesa agora, hein? E eles estão velozes, olha lá, ó. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, passa o 8, por favor. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido, por onde quer que andares. Ah, apóstolo, mas essa promessa aí está no Velho Testamento. Eu quero ver alguma coisa assim no Novo. Tá bom, então vamos lá, ó. Coloca aí mesa, 1 Timóteo 4,15. 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso, ou para que o teu sucesso, a todos seja manifesto. Medita na palavra de Deus, medita na sabedoria de Deus, e coloca essa sabedoria em prática na sua vida. Para quê? Para que você seja uma pessoa de sucesso, para que tudo vá bem na sua vida e as pessoas ao seu redor, vendo o seu sucesso, acreditem no Deus no qual você acredita e a quem você serve. Amém? Então, o sucesso é sim uma promessa que se torna realidade quando nós buscamos a Deus, e buscamos a Deus buscando também a sua sabedoria, para que ela possa ser colocada em prática na nossa vida. Amém? E eu vou então agora ler o texto completo. É um texto um pouco longo, mas pegue aí o capítulo 6 de Deuteronômio e acompanhe comigo até o versículo 21. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos
os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te fossem ensinados, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste e postos abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, para que tenhas sucesso, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Esse é um texto escrito por Moisés, que eram instruções para o povo de Israel, no momento em que eles estavam para entrar na terra prometida. E o Senhor fala especificamente aqui sobre 3 coisas. A primeira, aprenderem a palavra de Deus, entenderem a palavra de Deus como a vontade expressa de Deus para eles, os mandamentos, os estatutos do Senhor, para que eles pudessem daquela forma viver na terra prometida e pudessem conquistar aquela terra e pudessem viver as bênçãos do Senhor naquela terra. Então a primeira coisa era eles guardarem de forma muito zelosa o conhecimento de Deus, o conhecimento da sabedoria de Deus, ou seja, é para aquele povo aprender a palavra de Deus e ter zelo por ela. Segundo aspecto, para que aquele povo praticasse essa palavra, ou seja, a palavra não era uma mera teoria, não era apenas uma sabedoria, um conhecimento agregado à vida deles, não, aquele era a maneira, eram os hábitos que eles deveriam ter. Era uma palavra que deveria ser não só conhecida, mas praticada, porque uma vez praticada, ela asseguraria que todas as bênçãos de Deus viriam sobre eles. E o terceiro aspecto, essa palavra vivida pelos pais, vivida pelos
homens e mulheres de Israel, pelas famílias de Israel, ela deveria ser também ensinada às gerações futuras, ou seja, passadas aos filhos e aos filhos dos filhos no decurso de várias gerações. Então, nós vamos olhar aqui cada uma dessas três atitudes. A primeira delas, aprender a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Coloca para mim aí o versículo 1 de Deuteronômio 6. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te fossem ensinados, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Uma pessoa não pode cumprir uma lei, ela não pode cumprir uma instrução que não lhe foi dada. Então, a primeira coisa que Deus fez foi dar ao povo de Israel uma palavra, uma instrução, um manual de conduta, a saber, no caso deles, a Torá, e no nosso caso, a Taná, ou seja, a Bíblia como um todo aqui, que nós temos hoje nas nossas mãos, temos acesso à palavra de Deus, para podermos conhecer a Deus, né? Então, essa palavra aqui que ele diz, né, que te fossem ensinados, se te ensinassem, isso fala aqui da importância de nós nos abrirmos para ouvir a voz de Deus, de nós nos aplicarmos a conhecermos a palavra de Deus. Eu faço outra pergunta para você: quem é que nos ensina todas as coisas? A resposta é: quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo. No nosso caso, aqueles que conhecem a Jesus, eles não só têm a palavra para estudar, para instruir a sua vida, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que nos ilumina, que nos dá acesso à sabedoria de Deus. Então, quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo que habita dentro de nós, mas também os nossos líderes e a igreja tem um papel fundamental na nossa formação como homens de Deus, como homens e mulheres de fé, como verdadeiros discípulos de Cristo, não é? O ensino da palavra nos revela quem é Deus, e nós então passamos a temê-lo, porque temer a Deus é uma coisa valiosa, temer a Deus é uma coisa fundamental. Olha o que ele diz no versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno. Então, preste atenção, o ensino da palavra nos revela quem é Deus, e à medida em que Deus nos é revelado, nós começamos a temê-lo. Mas temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus representa reconhecermos a sua autoridade, representa entendermos que o nosso sucesso ou o nosso fracasso está nas mãos dele. Nós dependemos dele, porque ele é o Criador, ele é o Senhor de tudo e ele é o Senhor de todos. Então, termos sucesso ou fracassarmos depende dele. Estarmos bem ou estarmos mal depende dele. Termos paz ou estarmos atribulados depende dele. Vivermos ou morrermos está nas mãos dele. Ele é o Senhor, e ele é o único Senhor. Porém, eu tenho uma boa notícia para você: ele te ama, e ele quer o seu bem-estar, e ele quer o seu sucesso. Então dá um aplauso a ele, amém? Deus deseja o nosso sucesso, mas nós precisamos nos conscientizar do nosso papel, que é o quê? Buscarmos a presença de Deus e buscarmos aprender sobre Deus. Porque quando nós começamos a aprender sobre Deus, nós entendemos que Ele é um Deus perdoador, que Ele é um Deus amoroso. Às vezes as pessoas, quando leem a palavra no Velho Testamento, têm a impressão que ali estava um Deus austero, bravo, irado com a humanidade, que queria só que o homem, ficava só esperando que o homem pecasse para poder castigá-lo, para poder lançá-lo no inferno. Mas este Deus, que dessa forma firme, com muito poder e autoridade, se revelou aos homens no Velho Testamento, que eram verdadeiros trogloditas, né? Ele se revela em Jesus Cristo como um Deus misericordioso, perdoador, que diz
com a sua palavra: eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E ele fez isso no maior gesto de amor que existiu sobre a face da terra, que foi se entregar à morte para levar sobre si a culpa que era de todos nós. Quando Jesus vai para a cruz, ele demonstra o seu amor por nós, porque ele se coloca ali como o preço pago pelos nossos pecados, para que nós não precisássemos sofrer nenhum tipo de consequência do pecado, nenhum tipo de juízo fruto da nossa maldade humana. Então, quando nós começamos a conhecer esse Deus que nos é revelado pela sua palavra, nós encontramos aí um Deus misericordioso, perdoador, cheio de amor e de bondade, um Pai que faz de tudo para que nós sejamos felizes, um Pai que é paciente, um Pai que mansamente nos leva para o caminho do êxito, o caminho da vida. Esse é o desejo dele para nós, amém? Conhecê-lo não só nos ensina a temermos a Deus, mas conhecer o Senhor também nos ensina a amá-lo e a nos relacionarmos com Ele. E eu quero liberar essa palavra profética sobre você, que haverá sede no seu espírito por conhecer a Deus. E você não só vai conhecê-lo, porque a palavra de Deus vai te revelar quem é o Senhor, mas também você, por esse conhecimento, se tornará um apaixonado pelo Senhor. Eu declaro que haverá paixão no seu espírito por Deus, pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus, em nome de Jesus. Dá um aplauso aí ao Senhor. Quando eu conheço a Deus, eu não só desenvolvo temor, eu não só desenvolvo a consciência de que a minha vida depende dEle, de que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, mas eu entendo que Ele me ama e que Ele deseja o meu bem. Então eu começo a conhecer um Deus amável e eu começo a me apaixonar por este Deus que me amou primeiro. Porque Deus já te amava antes de você conhecê-lo. E agora que você o conhece, esse relacionamento vai virar uma paixão. Posso ouvir um amém? É interessante vermos em Israel, quem já foi a Israel aí? Levanta a mão. Quem já foi a Israel? Ó, vários aqui na frente já foram. Quem quer ir para Israel? Eu te abençoo para você ir. Eu que já fui mais de 30 vezes para Israel, tenho autoridade para te dizer que pela fé o Senhor vai te levar para Israel. Você quer fazer esse passeio? Quer? É muito interessante nós irmos lá, porque Israel é uma terra que nos ensina muitas coisas. E uma das coisas interessantes de se ver ali é como Israel, o povo de Israel, os judeus, se esforçam para entender a palavra de Deus. A gente vai num lugar lá chamado Kotel, que é o Muro das Lamentações, né, conhecido assim no mundo ocidental. E é um lugar de orações. Mas não é só um lugar de orações. É um lugar também de estudo da palavra de Deus. Então ficam os pais com seus filhos, do outro lado as mães com as suas filhas, crianças pequenas, mas todos eles têm diante de si umas mesinhas assim de estudo, onde eles sentam e ficam lendo a palavra de Deus. Então uns estão estudando a Torá, outros estão orando e recitando os salmos, recitando os provérbios, né? Por quê? Porque eles estão se esforçando pelo entendimento da palavra de Deus. Agora note essa realidade. Ele só tem o texto orientando as suas mentes. Ele só tem o texto. Ele só tem a letra. Nós somos privilegiados. Nós, os que cremos em Jesus, somos privilegiados, porque além do texto, a Bíblia que nós temos também a assistência do Espírito Santo, nos revelando quem é Deus e qual a sua vontade para nós, em cada decisão das nossas vidas. Se você quiser direções para uma vida bem-sucedida, a palavra de Deus tem muitas para você. E se porventura tem alguma questão que não está respondida para você aqui dentro da palavra de Deus, se você dobrar os seus joelhos e disser: Espírito Santo, que decisão eu tomo? Eu faço engenharia ou eu faço ciência da computação? Eu faço medicina ou eu faço biologia? O Espírito Santo vai criar
caminhos para você entender a resposta. O Espírito Santo vai falar com você no seu coração. E a escolha que você fizer, orientada por Ele, vai trazer paz ao seu espírito. Amém? Então, nós temos pleno acesso a sabermos quem é Deus. E nós temos pleno acesso a essa sabedoria de Deus, que é uma sabedoria que nos abençoa poderosamente. Adquirir a sabedoria do reino deve ser um esforço nosso, uma busca nossa, uma decisão muito sábia que representa um investimento em você mesmo. Em vez de perder tantas horas nas redes sociais, em vez de ficar lá rolando Instagram, se dedique a ler a palavra de Deus. Eu vi a confirmação dessa palavra quando o pastor Calixto subiu aqui hoje e falou assim: hoje é o dia 86º dia do ano. Como eu sei disso? Eu sei disso porque eu estou lendo a Bíblia um capítulo por dia, e eu sei que hoje é o dia número 86, ou seja, ele já leu 86 capítulos da Bíblia. O que é isso? É se encher de fé, é se aproximar de Deus, é receber revelações de Deus, é receber sabedoria de Deus e vida de Deus, que se agrega ao nosso espírito. Isso nos leva ao quê? A uma vida de paz, a uma vida vitoriosa, a uma vida excelente, a uma vida feliz, a uma vida com sucesso. Quem quer isso para si? Dá um aplauso aí a Jesus. Glória a Deus. Deus colocou à nossa disposição essa revelação. Deus nos deu esse manual de conduta e de instrução. Mas é nosso papel, é nosso dever buscarmos isso, nos dedicarmos a entendermos a mente de Deus. Porque a sabedoria desse mundo, o que muitas pessoas buscam, pagando caríssimo aí cursos de aprimoramento, cursos, as pessoas se dedicam para fazer um doutorado, as pessoas mergulham na ciência deste mundo. Mas o que a palavra de Deus nos mostra? Que a sabedoria deste mundo, ela é vã, e ela produz muito enfado. O livro de Provérbios diz: no muito saber, há muito enfado. Então entenda uma coisa, esse é o século de maior acesso ao conhecimento que já existiu. Nunca existiu um tempo onde temos tanta facilidade para acessar o conhecimento e para sabermos de tudo. Mas ao mesmo tempo, a humanidade nunca esteve tão confusa e tão deprimida. É verdade ou não é verdade? As estatísticas aí dos psicólogos, dos doutores que cuidam da alma humana, mostram que o ser humano está cada dia mais depressivo, cada dia mais triste, precisando de ansiolíticos, precisando de remédios que estimulem a química do seu corpo para que elas possam nutrir a alegria. E é uma geração confusa. Mais para frente um pouquinho vou falar sobre isso. A sabedoria de Deus, porém, ela liberta, ela cura, ela consola, ela dá sentido à nossa existência humana. Você está triste, acorda triste, sabe aquele dia que você acorda assim mal? Não aconteceu nada ainda, você mal está acordando, você acabou de lavar o rosto, você só tomou café da manhã, mas você está triste. Eu te desafio, pegue a Bíblia e fale: Senhor, fale comigo. Se você ler a Bíblia por 10 minutos, você vai sair bem. Você vai sair fortalecido, porque certamente Deus vai colocar no seu espírito uma rema dele, uma palavra dele, que vai te fortalecer de dentro para fora, e você vai ter um dia vitorioso. Faça essa experiência em nome de Jesus. Amém? Então, pode aplaudir o Senhor. Então, a sabedoria desse mundo, ela é vã. Se você ficar assistindo os noticiários, você vai ficar deprimido. A bolsa caiu, o mundo está em guerra, a Europa está em guerra contra a Rússia, os alimentos estão mais caros, o mercado de trabalho está em crise, a inflação está subindo. É só notícia ruim. Mas o Senhor nos deu, no contraponto de tudo isso, este evangelho. Sabe o que quer dizer a palavra evangelho?
representa as boas notícias do reino de Deus. E elas não são só verdadeiras, mas elas se cumprem na vida daqueles que creem. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: o homem que crê no Senhor não se atemoriza de más notícias. Então não se exponha às más notícias, mas se exponha à palavra de Deus. Lendo a Bíblia em casa, vindo aos cultos para escutar a palavra aqui, participando de uma célula, que são as reuniões nos lares, onde a gente pode não só ouvir a palavra de Deus, mas a gente pode discutir sobre ela, fazer perguntas, conversar a respeito do que cada um achou, e chegarmos ali a uma conclusão inspirada, conduzida pelo Espírito Santo. Então, faça esse trajeto, busque essa sabedoria, conheça o seu Criador e viva uma vida excelente. Se você crer na palavra de Deus e a colocar em prática na sua vida, você vai viver uma vida excelente. Porque a fé em Jesus nos leva a uma vida eterna no céu. Mas a obediência a Jesus, ou seja, o cumprimento dos seus mandamentos, nos leva a uma vida excelente e abençoada aqui na terra. Isso é uma verdade que pode ser experimentada. Isso não é uma promessa só, isso é uma coisa que pode ser praticada. E você praticando, você vai perceber que isso dá certo. Então, ponto número 2, o primeiro é conhecer a palavra, o segundo é praticar, cumprir. Vamos ler o que está escrito no versículo 3 aqui? Coloca o versículo 3 aí para mim, mesa, por favor. Vocês estão indo muito bem, hein? Parabéns. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Então, a ordem é, não, em primeiro lugar, conhecer, mas em segundo, praticar a palavra. Não adianta nada você ter uma Bíblia que te dá instruções sobre família, sobre dinheiro, sobre vida profissional, sobre moralidade, sobre relacionamentos, e está cheio de instruções aí, mas você não aplica nada, você continua fazendo do seu jeito, você continua andando na sabedoria deste mundo, na sabedoria humana. Não, deixe o Senhor te renovar a mente, comece a depositar crédito no Senhor e na sua palavra, e comece a aplicar essa palavra na sua vida, porque você vai ver que isso vai mudar radicalmente a sua vida e para melhor. Amém? Então não basta conhecermos a palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. O conhecimento da verdade nos torna responsáveis. Por que isso? Porque conhecer a palavra de Deus é um privilégio, mas depois de a conhecermos, precisamos praticá-la. Amém? Por quê? Porque você conhece a verdade de Deus. E a verdade de Deus se traduz para nós em mandamentos, em diretrizes para a nossa vida. Se nós não praticarmos, nós não conseguiremos ter paz, nós não seremos felizes, nós não seremos pessoas bem-sucedidas. Olha o que está escrito em Tiago 4,17. Coloca para mim aí no telão. Tiago 4,17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, à medida em que Deus nos dá instruções aqui, mandamentos, a melhor coisa a fazer, a coisa mais sábia a fazer, é aplicar isso aqui na nossa vida. Por quê? Porque isso nos aproximará de Deus. A palavra de Deus é o bem de Deus para cada homem. É o bem de Deus para a humanidade. Então, à medida em que eu pratico isso aqui me aproxima de Deus. Mas se eu conhecer essa verdade e não a praticar, eu estou me afastando de Deus, eu estou deixando de fazer o bem que Deus quer que eu faça, e nisso estarei pecando. E porque estou pecando, estarei perdendo o meu relacionamento com Deus. Não só seja uma pessoa que ama Jesus, mas traduza ou prove o seu amor a Jesus obedecendo a palavra dele. E você vai ver que mais e mais você terá experiências com esse amor de Deus pela sua vida, porque mais e mais bênçãos irão te alcançar. Amém? Eu fico muito feliz quando alguém vem aqui dar um testemunho, porque os testemunhos, eles são a pregação transformada em realidade na vida das pessoas. Mas não adianta nada eu pregar a palavra, eu dizer, faça isso, faça assim, faça assado, cumpra esse mandamento, guarde esse princípio aqui, se a pessoa lá não crê e ela não praticar.
Só que quando a palavra pregada, ela é praticada, o que acontece? As bênçãos vêm sobre essa pessoa e ela começa a ter a sua vida transformada. Não só na parte espiritual, mas na parte emocional, na parte familiar, na parte material. Porque a palavra de Deus é espectral, ela tem solução, ela tem poder de transformação para todas as áreas das nossas vidas. Quantos creem nisso? Então dê um aplauso ao Senhor por esse bem. Amém? Neste texto, Deus fala basicamente de duas coisas: de amor e de obediência. Então entenda uma coisa: eu não vou obedecer os mandamentos só porque eu temo a Deus. Isso é a obediência. Mas eu vou obedecer o Senhor porque eu aprendi a amá-lo. Olha o que diz o versículo 5. Dá para colocar o versículo 5 aí? Deus não quer ser um Deus assim de regras. Faça isso, faça assim. Se você não fizer, vai cair um raio na sua cabeça. Se você não entregar seu dízimo, você vai ficar pobre. Não, não é isso não. Você vai entregar o dízimo com liberdade, com alegria, porque você vai fazer isso por amor. Você não vai fazer isso por medo. Você não vai fazer isso porque você ficou condicionado a obedecer. Não é o exército, não é o quartel. Não, é um lugar, a casa de Deus é o lugar onde habita uma família, a família de Jesus. E Jesus conduz a família dele com amor. Então você vai servir ao Senhor, você vai se entregar ao Senhor, você vai doar na casa de Deus por amor a Jesus. Porque você vê que você está recebendo de Deus muitas coisas boas e consequentemente você quer retribuir a Ele de todas as maneiras. Com louvores, com adoração, com a sua presença, com o fruto do bem que Ele te faz, com as suas finanças, porque quando nós somos chamados para vir para a presença de Deus, a proposta é uma entrega de todas as áreas na vida dele, porque todas as áreas da nossa vida precisam de transformação e precisam de melhorias. E qual é o segredo para isso acontecer? Amor e obediência aos mandamentos. Amor a Deus e obediência aos seus mandamentos. Amém? Então eu não vou cumprir só por temor. Eu vou cumprir porque eu aprendi a amá-lo. Eu vou cumprir porque eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim. E tudo que eu fizer em demonstração de amor a Ele vai voltar para mim na forma de uma bênção. Amém? E também pela consciência de eu saber que as suas ordens visam o meu bem. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó: tudo o que foi escrito para o vosso bem foi escrito. Tudo que tem aqui é para o seu bem. Tudo que tem aqui, se você praticar, vai melhorar a sua vida, em todos os sentidos. Amém? Então agora veja comigo aqui rapidamente, porque o meu tempo está acabando, os frutos de obedecermos a Deus. Primeiro deles, a terra a que passas a possuir. Deus deu uma nação para Israel, que era um povo nômade. Um povo que tinha sido durante séculos um povo escravo. O que um povo escravo tem? Nada. Não tem direito a nada. Não tem direito à opinião, não tem direito a vontades, não tem terra própria. Vivem num país como escravos e o único direito que eles têm é de ração, é de uma comida colocada lá para eles não morrerem, porque eles têm que trabalhar como escravos. Essa era a história de Israel. Mas Deus falou assim: eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês dessa terra e eu vou levar vocês para uma terra boa, onde vocês serão soberanos, livres, e onde vocês vão desfrutar do meu melhor. Essa terra para onde eu vou levar vocês é uma terra que mana leite e mel. Isso para nós não só representa a posse de coisas boas aqui na terra, você ter um lugar ao sol neste mundo, você poder conquistar coisas boas para você nessa vida material, uma casa própria, um patrimônio, recursos materiais, um sucesso profissional e financeiro para você dar boas coisas aos seus filhos. Isso aqui, essa terra prometida para nós aqui fala do céu. E o interessante é que quando nós aceitamos Jesus, é a primeira bênção que a gente recebe. Porque a verdadeira terra prometida é o céu. Lá não vamos ter problema nenhum, lá só vamos desfrutar de tudo que de bom Deus criou e deu aos seus filhos, deu àqueles que o amam. Amém? Olha o que diz aqui: teus dias serão prolongados, versículo 2.
para que bem te suceda, ou seja, Deus vai te dar uma terra para você possuir, vai te dar longevidade. Quem quer viver bastante aqui? Quem quer morrer hoje mesmo? Morrer rápido, morrer novo, para ficar livre logo do sofrimento aqui? Ninguém quer, né? Todo mundo baixou a mão depressa, né? Mas quem quer viver bastante, longamente? Pois você vai viver bastante, eu te abençoo com longevidade, com saúde e com dias felizes. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor. É promessa de Deus. Eu posso com tranquilidade profetizar isso sobre a sua vida, porque isso é promessa de Deus. Então se aproprie dessa palavra, tome posse dessas bênçãos. Uma terra para você habitar, a salvação para você desfrutar dela eternamente, saúde e vida longa, sucesso pessoal, sucesso profissional, realização. Versículo 3, para que muito te multipliques, é a bênção da fecundidade no seu ventre biológico e no seu ventre espiritual, líder de célula. Vão chegar muitas vidas novas nas nossas células. A esterilidade foi removida da vida da liderança da igreja El Shaddai. E muitas vidas vão chegar nas nossas células, muitas vidas vão chegar no nosso culto. Hoje a gente está cheio de gente nova aqui, em nome de Jesus. Olha que alegria. Isso representa o quê? Essa bênção aqui de nos multiplicarmos. Amém? Recebermos a fartura do Senhor. Versículos 10 e 11. Você vai habitar em casas que você não foi você construiu. Você vai desfrutar de pomares de árvores que não foi você que plantou. O Senhor vai te dar o seu pão com fartura e você vai comer e se fartar. Mas não se esqueça de agradecer sempre a Deus pela prosperidade e pela riqueza que Ele está te dando. Amém? Essa era a exortação para Israel, contida também em Deuteronômio capítulo 8. Os seus inimigos serão derrotados na sua presença. Versículo 19. Que inimigos são esses? Apóstolo, eu não sou de confusão, eu não crio briga com ninguém. Eu não tenho inimigo. Tem sim. Você nem fez nada, você nem criou confusão com ninguém, mas tem um chifrudo tentando criar confusão com você o tempo todo. Tem ou não tem? Perguntaram aí, quem está no deserto, quem está passando por uma prova aí, quem é o responsável por essas coisas aí? O Satanás. É o inimigo espiritual número 1 dos seres humanos. E ele vai sempre procurar trazer tribulações, confusões, problemas, doenças, pobreza, ruína, miséria, divisão, facção no seio das famílias, afastando as pessoas de Deus, afastando as pessoas das bênçãos de Deus. Então, já sabemos que Deus quer nos abençoar com todas essas coisas, mas que temos um inimigo que nós precisamos vencer. E como nós o vencemos? Pela fé em Cristo, pelo conhecimento da verdade de Deus. Sabe por quê? Porque agora mais um benefício. Quando esta palavra é conhecida e vivida por você, praticada por você, o diabo não pode te tocar. E se você se alegra com isso, dá um grito de júbilo ao Senhor e uma salva de palmas bem forte a Ele. Uhul! Terceira e última coisa, porque o tempo está esgotado. Conhecer e praticar são os 2 primeiros passos, mas o terceiro é ensinar aos nossos filhos. Versículos 6 e 7. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Agora pega a outra mão e faz assim, ó. Tipo assim, e fala assim: graças a Deus que eu tenho a palavra de Deus para ensinar para os meus filhos. Queridos, tem muitos pais aí fora que eles estão perdidos. Eles não sabem como ensinar os seus filhos, não sabem como educar os seus filhos. Os problemas espirituais, os problemas emocionais, os problemas físicos e materiais são tão complexos, são tão terríveis, que os pais ficam perdidos. Por isso que os casais estão até trocando cachorro por filho, por cachorro. É mais fácil ter um cachorro do que ter um filho. É verdade, vai no shopping aqui, ó, vai nesse shopping Moca aqui, só vai ver gente, casal com cachorro andando na rua. Você não vê criança mais. Por quê? Porque os filhos estão numa crise terrível. Então você é uma pessoa privilegiada de conhecer a Jesus, de conhecer a sua palavra, de conhecer a igreja e ter esse ambiente aqui saudável para você aprender aqui como educar os seus filhos
e trazer os seus filhos para eles serem aqui também criados nesse ambiente saudável, nesse ambiente onde existe amor, verdade, sinceridade, justiça e um futuro de esperança para cada um deles. Amém? Então, nós vemos aí fora o que? Uma adolescência, uma juventude tão doente, tão perdida, confundida na sua identidade, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, vivendo ideologias de forma tão radical. Você sabe como é o recrutamento dos grupos terroristas islâmicos? É por meio da internet, pescando a revolta que existe no coração dos jovens. E os jovens que estão revoltados contra os seus pais, contra a sua nação, eles vão lá se alistar para serem terroristas na Al-Qaeda, no ISIS, em grupos terroristas, porque eles querem derramar o seu ódio sobre alguém. É verdade o que eu estou falando. Se você pesquisar, você vai ver que isso que eu estou falando é a mais absoluta verdade. Jovens alienados não têm sonhos, não têm interesse pelo estudo, estão alienados nas drogas, estão confinados no ostracismo desse mundo digital. Eles não sabem mais nem se relacionar com outros seres humanos, eles só se relacionam com a tela. Suas mentes completamente deturpadas. O tempo está esgotando aqui, mas eu preciso contar essa, porque essa é um exemplo que me chocou. Essa semana até eu fiquei chocado. Eu sei que o negócio aí fora está feio, mas essa semana eu vi um Reels que eu fiquei abalado. Tinha um garoto assim, lindo, menino, adolescente. E ele falou assim: eu sou um Therian. Você sabe o que é um Therian? Um Therian é uma pessoa que não pensa que ele é um animal, mas ele se identifica com um animal. Eu, por exemplo, eu gosto de raposas e eu me identifico com uma raposa. Então, olha aqui. Aí ele estava assim com uma peruca loira, duas orelhinhas de raposa, assim, numa tiara que ele tinha na cabeça. Uma peruca loira não, uma peruca cor-de-rosa. Um rosto lindo, maquiado, com os bigodinhos de raposa. E ele disse assim: para ficar mais parecido com uma raposa ainda, eu ainda fiz aqui essa cirurgia plástica, colocando as minhas orelhas pontudas, para ficar parecido com uma raposa. Então, entenda isso. Como essa juventude está deturpada na sua mente, enferma, doente emocionalmente. Mas qual é o contraste dessa dor, dessa tragédia humana lá de fora? Os nossos filhos, os nossos jovens aqui, que estão cada dia mais saudáveis, cada dia mais felizes, cada dia mais apaixonados por Jesus e brilhando como estrelas. Quero citar aqui uma menina que é filha de um casal de pastores, pastor Reginaldo Churchill e pastora Alessandra Churchill. Eles têm a filha deles, que é uma menina que fala 5 idiomas, foi criada aqui na igreja, chegou aqui criancinha. Ela fala coreano, ela fala chinês, ela fala espanhol, ela fala português e ela fala inglês. Ela se tornou uma mosca branca no mercado de trabalho. Um banco coreano contratou-a para cuidar de fortunas dentro do banco. Ela ganha muito bem. Esses dias ela deu um iPhone 17 para o pai dela de presente. Sei lá se é 17, se é 15, se é 21, a gente nem sabe mais. Mas quero dizer assim, ela pôde dar um iPhone de alta qualidade para o pai dela. E essa semana, a apóstola Cláudia está me informando que é 16. E essa semana não, por esses dias, ela está indo para a Coreia com a diretoria do banco visitar os milionários que são os clientes dela lá na Coreia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Faça a comparação entre a vida de um Therian e a vida de uma menina que crê no Senhor, que ama o Senhor e que tem esse exemplo trazido para a vida dela pelos seus pais. Amém? Então, isso que eu falei da juventude lá fora é digno de compaixão, porque esses jovens são vítimas da falta de base familiar, da presença e do ensino dos pais. Mas por que os pais não deram sua presença, não deram um bom ensino?
porque eles eram famílias desestruturadas. Desestruturadas por quê? Exatamente pela falta da base que é a palavra de Deus. Amém? Lares destruídos, filhos desajustados. Eu tenho uma boa notícia para você. Esse não é o nosso caso. Pois nós e os nossos filhos fomos escolhidos para vivermos sob a bênção de Deus. Você tem a revelação da palavra de Deus. Você tem, por meio da fé em Cristo Jesus, a possibilidade de praticar a palavra de Deus. Você pode transferir essa sabedoria do reino para os seus filhos através do seu exemplo e do seu ensino em casa. E você, dessa forma, vai ser abençoado, não só nesse tempo e na futura geração, mas até 1000 gerações depois de você, é o que promete a palavra de Deus. Então, se você deseja isso, você só precisa dar um primeiro passo, e esse primeiro passo é você depositar sua fé em Jesus Cristo e recebê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o ponto de convergência, esse é o ato de conexão com Deus. Porque podemos ter fé, mas a nossa fé está difusa, a nossa fé está apoiada em tantas coisas. E por ela ser assim difusa, ela perde a sua força, ela não nos realiza, ela não traz para nós respostas, porque o mundo espiritual não sabe ao certo em que Deus você crê. Mas quando você foca a sua fé no único Deus vivo e verdadeiro, aquele que enviou para nos redimir, o seu Filho Jesus Cristo, e você deposita a sua fé em Jesus, você é conectado com esse Deus vivo, e a sabedoria dele, o amor dele, as bênçãos dele, o sucesso que ele tem preparado para você começa a acontecer. Então, se você quer isso, você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, feche os seus olhos e faça uma oração a Deus, pedindo que realmente Ele perdoe os seus pecados, Ele venha governar a sua vida, Ele venha trazer essas bênçãos, essas oportunidades para você e para a sua família. E você vai ver que as coisas não só vão melhorar dentro de você, mas as coisas vão também se transformar de forma benéfica no entorno da sua vida. Quando a gente aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor da nossa vida, não só Ele traz paz para dentro de nós, Ele organiza o nosso homem interior, mas a gente começa a ver a mão dEle nos abrindo portas, mudando circunstâncias e situações que a gente tentou de todas as maneiras resolver e não conseguiu sozinho. Então, se você quer esse governo de Deus sobre a sua vida, se você quer essa sabedoria do reino em você e sobre você, te abençoando e abençoando sua descendência, feche seus olhos agora e faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por nesta manhã ouvir a tua palavra, a qual me faz crer que tu és o Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor veio a este mundo e morrendo por mim numa cruz, me perdoou de todos os meus pecados. Hoje, Senhor Jesus, eu te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz até hoje, que me afastou de ti, que feriu o teu coração. E eu te peço perdão por isso, pedindo que o Senhor me transforme e santifique a minha vida, fazendo de mim alguém governado pelo teu Espírito Santo. Para isso eu declaro que hoje eu abro o meu coração e te recebo, Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, por favor, saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você fez essa oração pela primeira vez, vem aqui, pode vir, não tenha vergonha. Você é livre para vir aqui. Eu sei que muitas vezes a timidez tenta nos prender, a timidez
diz assim no nosso ouvido: não precisa você ir lá, você já fez no seu coração. Mas esse passo é um passo de fé. Esse passo representa: eu quero de verdade. Porque se eu falasse assim, ó, eu queria dar minha Bíblia para alguém aqui, só estendesse a Bíblia assim, você ficasse olhando do meu lugar, você ia receber a Bíblia? Não. Então esse passo aqui representa: eu vou lá buscar aquilo que Deus está me oferecendo. E o que Deus está oferecendo para vocês? Uma vida de paz. Uma vida verdadeiramente melhor do que essa que você está vivendo hoje. Pode ser que coisas estejam bem na sua vida. Algumas coisas estejam bem na sua vida, mas tem outras que não estão bem. E essas que não estão bem, você vai poder colocar diante de Deus. Amém? Pedindo que Ele mude. E você vai ver que Ele não vai mudar só isso, Ele vai mudar tudo. E para melhor. Amém? Então, 3 coisas aconteceram aqui quando você fez essa oração. Primeiro, todos os seus pecados foram perdoados. Não se culpe mais. Não fique se lamentando, se culpando pelas coisas erradas que você fez no passado, das quais você se arrepende. Quando você recebeu Jesus no teu coração, o sacrifício dele lá na cruz anulou o seu passado. Deus esqueceu de todo o erro e todo o mal que você cometeu. Então se sinta agora como um filho perdoado e amado por Deus. Amém? Segunda coisa, quando nós aceitamos Jesus, porque o pecado é perdoado, a barreira de separação entre nós e Deus, ela é removida. Essa barreira é uma barreira invisível, mas ela impedia você de se relacionar com Deus e de Deus responder às suas orações. Agora que você não tem mais isso separando você de Deus, você pode pedir para Deus as coisas que você quer em nome de Jesus. E o nome de Jesus vai trazer respostas específicas. Como isso pode ser feito, apóstolo? Você vai falar com as suas palavras: Pai, eu preciso de um emprego. Pai, eu preciso de paz na minha casa. Pai, eu preciso de um companheiro, de uma família. Eu quero me casar. Senhor, eu quero uma cura, né? Quero cura do meu físico. E Deus vai fazer o quê? Vai enviar a resposta se você pedir em nome de Jesus. Você está crendo em Deus, no Criador, mas você está pedindo em nome do Filho dele. O nome do Filho dele é como a assinatura do cheque. Como hoje não tem mais cheque, é só cartão, é a senha do cartão. Quando você fala em nome de Jesus, você escreveu a senha do cartão. O saque da bênção vai ser efetuado. Amém? E a última coisa, que quem aceita Jesus passa de criatura a filho de Deus, porque nasceu espiritualmente de dentro para fora, né? Nasceu do Espírito. Então, como filhos de Deus, a gente recebe um presente, que é o amor, o aconchego, a proteção de uma família chamada a família de Jesus na terra. E essa família é uma família que tem defeitos, que tem falhas, como a nossa família lá de casa, mas também tem o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo por vocês. Quer conhecer essa família? Dá uma olhada ali atrás, ó. Muito bem, muitas vidas aqui na frente, emocionadas, impactadas, abaladas com o amor de Deus, né? Mas ó, sigam esse pessoal aqui, que está com a camisa preta, eles vão agradar mais vocês ali numa sala ali, vão dar mais presente para vocês. Vão lá com eles, por favor. Vai lá, meu queridão. Ajuda aí, acompanha essa turma aí, ó. Pessoal da consolidação. Podem ir lá. Muito bem. O que falta aqui? Só dar a bênção sacerdotal, né? Vidas salvas, a palavra dentro de você, produzindo vida, transformação. Receba, eu vou te abençoar agora e vou pedir isso para Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por esse culto. Obrigado por cada vida aqui. Que verdadeiramente a tua palavra, Senhor, seja revelada ao nosso espírito. E ela nos ilumine, ela nos aperfeiçoe completamente.
nos fazendo pessoas completas, nos fazendo pessoas capazes de transbordarmos de toda a virtude do Senhor, para que através das nossas vidas, os nossos filhos biológicos, a nossa descendência biológica e espiritual, seja também salva e abençoada por Ti, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os santos, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu te amo.